Olá, nessa videoaula de hoje, né, nós vamos iniciar o trabalho que vimos fazendo novamente, sabe? Por quê? Porque nós tivemos um encontro, né, e aí aconteceu essa dificuldade, né, da pandemia, do coronavírus. Então, como já faz algum tempo que a gente trabalhou o assunto, então vamos recomeçar, né? Não faz sentido a gente avançar sendo que não foi trabalhado bem esse primeiro conteúdo. Então, nós vamos trabalhar com o livro de estática, que é Mecânica para Engenharia, do Hibbeler, tá bom? Eu vou trabalhar aqui justamente como é um estudo dirigido, nós vamos trabalhar uma leitura compartilhada justamente dos capítulos referentes à disciplina. Então vamos trabalhar aí o capítulo 1, né, princípios gerais, capítulo 2 de vetores, né, e de força, capítulo 3 o equilíbrio de um ponto material, capítulo 4 resultantes de sistemas de força, capítulo 5 equilíbrio do corpo rígido. E aí nós vamos finalizar no capítulo 5 para esse estudo dirigido, tá bom? A análise estrutural é algo que já diz respeito à disciplina aí, a disciplinas mais avançadas que não essa nossa disciplina, ou seja, disciplinas mais à frente, tá bom? Então, começando aqui relacionado ao capítulo Princípios Gerais, quais são os objetivos do capítulo, né? Introduzir quantidades básicas e idealizações da mecânica, apresentar o enunciado das leis de Newton, né, do movimento, da gravitação. Para essa disciplina não vai ser tão relevante, a não ser a da força da gravidade, né? Revisar os princípios para a aplicação do Sistema Internacional de Unidades, investigar os procedimentos padrão de execução de cálculos numéricos e oferecer uma orientação geral para a solução de problemas. Ok, então sobre a mecânica, né? A mecânica é definida como um ramo das ciências físicas que trata do estado de repouso ou de movimento de corpos, sujeito à ação de forças. Esse assunto geralmente é subdividido em mecânica dos corpos rígidos, mecânica dos corpos deformáveis e mecânica dos fluidos. Nós vamos tratar da mecânica dos corpos rígidos, né? Então, é uma base adequada para o projeto e análise de muitos tipos de dispositivos estruturais, mecânicos ou elétricos encontrados na engenharia. Além disso, fornece o conhecimento necessário para o estudo da mecânica dos corpos deformáveis, né? No caso, para quem vai seguir aí em cursos como engenharia civil, engenharia mecânica, e também na mecânica dos fluidos. Então, a mecânica dos corpos rígidos divide-se em duas áreas, a estática e a dinâmica. Nós vamos trabalhar a estática, tá bom? A estática trata daqueles corpos que estão em repouso ou em movimento com velocidade constante, né? Ou parados ou em movimento retilíneo uniforme. Já a dinâmica preocupa-se com o movimento acelerado desses corpos, né? Estão sujeitos aí a uma força resultante diferente de zero e uma aceleração. Apesar de a estática poder ser considerada um caso especial da dinâmica, com aceleração nula, ela merece um tratamento separado, que é o caso desse livro aqui, com o objetivo de estudar aí o equilíbrio. Tá bom? Ok, então vamos aqui seguir. Desenvolvimento histórico, né? Então, os princípios da estática desenvolveram-se há muito tempo. Por exemplo, Arquimedes, né? Aqui antes de Cristo, ó, já explicava, demonstrava o princípio da alavanca, né? Que é onde você consegue, a partir de um braço, né? E um ponto de apoio, imprimir uma força menor para poder elevar um corpo de peso maior. Há estudos sobre polia, plano inclinado, torção, também aparecem registrados em escritos antigos, da época em que a engenharia restringia-se à construção de edifícios. Então, como os princípios da dinâmica dependem da medição precisa do tempo, esse assunto se desenvolveu mais tarde. Então, Galileu Galilei foi um dos primeiros que muito contribuiu com esse campo. Seu trabalho consistiu em experiências com pêndulos, né, para você avaliar aí o que? Período, frequência, tempo, e corpos em queda, né, queda livre.
As contribuições mais significativas para a dinâmica, no entanto, foram oferecidas por Newton, conhecido por sua explicação das 3 leis fundamentais do movimento, as 3 leis de Newton, e pela lei universal da atração da gravidade. Pouco depois dessa postulação, técnicas importantes foram desenvolvidas por Euler, D'Alembert, Lagrange e outros. Então vamos lá para os conceitos fundamentais. Antes de começarmos o estudo da mecânica propriamente dito, né, a gente tem que ver aí alguns conceitos e princípios fundamentais, tá bom? Então, as quantidades básicas são essas, ó. Comprimento, que é uma certa medida de espaço, né? O tempo, né, para você medir aí a variação do tempo de um determinado fenômeno. A massa, para que a gente possa trabalhar aí com as questões relacionadas com a força-peso, né? E a força. Então, o comprimento, ó, ele é necessário para localizar a posição de um ponto no espaço e aí poder descrever a dimensão, por meio dele, descrever a dimensão do sistema físico. Então, a nossa unidade padrão de comprimento é o metro, né? A gente já vai falar do Sistema Internacional de Unidades. Podemos também trabalhar com múltiplos e submúltiplos, né? Tanto do comprimento, quanto do tempo, quanto da massa, quanto da força. Bom, o tempo, apesar da estática ser independente do tempo, desempenha um papel importante no estudo da dinâmica, né? Então, vai ficar mais para o estudo da dinâmica. A massa já vai ser importante. Essa propriedade se manifesta como uma atração da gravidade entre dois corpos e fornece a medida quantitativa da resistência da matéria à mudança da velocidade. Para nós, vai ser só importante a questão da ação da gravidade, porque vamos nos concentrar na estática, tá bom? A força. A força é considerada um empurrão ou um puxão exercido por um corpo sobre outro. Então, essa interação ocorre quando há contato entre dois corpos. Alguns exemplos desse último caso, né, que pode ocorrer também à distância, né, são a gravidade, forças elétricas, forças magnéticas, que atuam mesmo sem o contato. Então, é um empurrão ou puxão exercido por um corpo sobre outro, né, ou por contato ou à distância. Em qualquer caso, a força é caracterizada por sua intensidade, direção e ponto de aplicação. Então vamos a algumas idealizações. Então o que é um ponto material? Um ponto material é um corpo que possui massa, só que suas dimensões são desprezíveis. Por exemplo, o tamanho da Terra é insignificante quando comparado à dimensão de sua órbita e, portanto, pode ser modelada como um ponto material, quando estamos estudando aí o movimento orbital, né, da Terra em torno do Sol, por exemplo. Quando um corpo é idealizado como um ponto material, os princípios da mecânica reduzem a uma forma simplificada, uma vez que a geometria do corpo pode ser desprezada nessa análise. Já um corpo rígido, ele tem que ser considerado uma combinação grande de número de partículas, que permanecem a uma distância fixa uma das outras, tanto antes como depois da aplicação de um esforço, uma carga, né? Como resultado, as propriedades do material de qualquer corpo rígido não precisam ser consideradas na análise da força que atua sobre ele. Na maioria dos casos, as deformações que ocorrem em estruturas, máquinas, mecanismos são relativamente pequenas, e a hipótese do corpo rígido é adequada para a análise, ou seja, desprezando aí todas as tensões, deformações internas ou superficiais que podem acontecer no corpo. Então, a ideia aí de força concentrada, né? Uma força, ela pode estar distribuída, mas nós podemos representá-la de uma maneira concentrada, né? Então, uma força concentrada representa o efeito de uma carga admitida como atuando em um ponto do corpo. Então, posso considerar aí uma força concentrada desde que a área sobre a qual essa força é aplicada seja pequena, comparada às dimensões totais do corpo. Um exemplo seria a força de contato entre uma roda e o terreno. Então, quando uma roda está girando, né, você teria aí uma força que eu posso dizer que está sendo aplicada na parte inferior, no ponto inferior da roda, né? Então, teria aqui uma força peso da roda para baixo,
e uma reação normal do piso sobre a roda, para cima, né? Que eu botei pequeno, tá certo? Mas se o corpo não tem um movimento translacional, essas duas forças são de igual módulo. As três leis de Newton, né? Vamos lá. As três leis de Newton são conceitos aí muito bem aplicados para os movimentos, né, macroscópicos, tá certo? Então, tudo que a mecânica aborda é explicado a partir dessas três leis de Newton, cuja validade é baseada em observações experimentais. Essas leis se aplicam ao movimento do ponto material, medido a partir de um sistema de referência não acelerado. Em relação à figura 1.1, pode-se dizer em resumo o que se segue. Então, qual é a primeira lei de Newton? Um ponto material inicialmente em repouso ou movendo em linha reta, com velocidade constante, permanece neste estado desde que não seja submetido a uma força desequilibrada. Então, essa aqui é a lei da inércia, né? Então, um corpo, né, que está em equilíbrio permanece em equilíbrio. Então, se ele está parado, ele permanece parado. Se ele está em movimento uniforme, ele permanece em movimento, a não ser que alguma força líquida adicional faça-o acelerar. Então, essa é a primeira lei, a lei da inércia, tá bom? A segunda lei de Newton, um ponto material sob a ação de uma força desequilibrada, então ele não está mais em equilíbrio, ele tem um desbalanço de força, ele tem uma força líquida resultante em alguma direção, ele sofre a ação de uma aceleração, que tem a mesma direção da força e um módulo diretamente proporcional a essa força. Se a força for aplicada a um ponto material de massa m, essa lei pode ser expressa como força é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tenho um corpo de massa m, né, que está sofrendo a ação de uma força líquida F, ele vai se acelerar na direção dessa força F com um determinado valor de aceleração. Então aqui, por exemplo, está aqui o corpo, uma força líquida F, e esse corpo vai acelerar nessa direção da força, por conta dessa força resultante. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, traz a seguinte informação. Forças mútuas de ação e reação entre dois pontos materiais são iguais, opostas e colineares, ou seja, têm mesma direção, sentidos opostos. Então, por exemplo, aqui, numa colisão entre essas duas esferas, digamos assim, no momento do contato, uma esfera sofre, tanto oferece uma força, a esfera A oferece uma força à esfera B, quanto a força B oferece a mesma força, mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários à força A à esfera A, no caso aí, né? Da mesma forma, quando você empurra a sua mão contra a parede, a mesma força que sua mão está fazendo contra a parede é a força que a parede está reagindo contra a sua mão, tanto que a sua mão permanece em repouso. Não tem aí uma força líquida resultante. Então é a lei da ação e reação. Então a primeira lei é a lei da inércia, a segunda lei é a lei da aceleração e a terceira lei é a lei da ação e reação. E ok, tem aí a questão da gravidade, que a gente não vai entrar nesses detalhes, mas a partir dessa lei da gravidade, né, a força da gravidade é dada por essa expressão, né, que é a constante gravitacional, a constante universal da gravidade, vezes o produto das massas, dividido pela distância entre os dois pontos ao quadrado. Então, pessoal, a gente, ao utilizar essa equação, nós chegamos aí numa expressão que vamos utilizar bastante, que é a força-peso. Então, a força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso em qualquer planeta, digamos assim. Tá bom? Só que aí, de planeta para planeta, nós vamos ter valores diferentes
da aceleração da gravidade, portanto, diferentes valores da força-peso. Só que aqui tem um detalhe, né? Nós estamos acostumados a chamar a nossa massa de peso, né? Mas o peso é dado em newton e a massa é dada em quilo. Então, o que nós constatamos quando subimos numa balança é a nossa massa, tá certo? Se eu quiser saber a força-peso do meu corpo, eu tenho que pegar aquele valor que eu li na balança e multiplicar pela aceleração da gravidade, e aí eu vou ter o peso do meu corpo em newton. Mas vulgarmente nós chamamos a massa de peso, tá bom? Então, sobre as unidades de medida. Então vamos utilizar aí as unidades padrão do Sistema Internacional de Unidades, né? Esse Sistema Internacional de Unidades tem as seguintes unidades como padrão, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina. O metro para comprimento, o tempo em segundos, a massa em quilos e a força em newtons. Então, a grandeza Newton é derivada da expressão da lei de Newton, né? Então, 1 newton de força é igual a 1 kg vezes uma unidade de aceleração, né? Metro por segundo ao quadrado. Então, 1 newton é 1 kg/metro por segundo ao quadrado. Ok, se a gente estiver trabalhando de uma maneira padrão, né, a gente pode considerar a gravidade como tendo valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vamos trabalhar aí nas questões com essa aproximação, certo? Então, um corpo de massa 1 kg, ele vai pesar 1 kg vezes 9,81, que é 9,81 newton, e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos trabalhar aí com o Sistema Internacional de Unidades, que é esse aqui, ó. Então, deslocamento em metros, ou comprimento em metros, tempo em segundos, massa em quilos e força em newtons. Beleza? Continuando aqui, ó, no nosso Sistema Internacional de Unidades, nós temos aí os prefixos multiplicadores que podem ser usados para facilitar a escrita dos números. Então, para a gente utilizar bem esses símbolos, né? Então tem umas seguintes regrinhas de uso aqui. Um símbolo nunca é escrito no plural, uma vez que pode ser confundido com uma unidade de segundo. Então sempre vamos utilizar ele no singular. Então, exemplos de uso dos prefixos multiplicadores, pessoal, nós temos, por exemplo, aqui, ó, 4 milhões de newtons. Eu posso representar esses 3 zeros aqui, que é vezes 1000, pelo prefixo multiplicador quilo. E aí ficaria 4.000 kilonewtons. Então, 0,05 metros, né? Aqui, ó, eu posso trabalhar com metros, né? Como aqui está dividido por 1000, eu posso dizer que é 5 milímetros, né? Por exemplo, aqui, ó, esse número também, ó, 4 milhões, né? Eu posso usar o prefixo multiplicador mega. Então tem uma tabelinha que a gente pode utilizar para fazer essas conversões. Eu não vou entrar nesses detalhes, né, porque isso aí já é bem trabalhado nas disciplinas das engenharias, então não faz sentido a gente entrar no detalhe dessas conversões. Mas aqui são as principais, ó, os prefixos multiplicadores. Então, o quilo, que é vezes 10 a terceira, o mega vezes 10 a sexta, o giga vezes 10 a nona, o mili, que é o dividido por 10 a terceira, ou vezes 10 a menos 3, o micro, que é dividido por 10 a sexta, ou vezes 10 a menos 6, e o nano, que é dividido por 10 a nona, ou multiplicado por 10 a menos 9, são os principais. Ok, então, quantidades definidas por diferentes unidades, que são múltiplas umas das outras, devem ser separadas por um ponto, para evitar a confusão entre a notação do prefixo. Por exemplo, aqui, ó, um ponto para dizer que é a multiplicação de quilo por metro, dividido por segundo ao quadrado. Então, o ponto representa aí o vezes, né?
Ok, então aqui, ó, quando eu tiver uma grandeza, né, e seu prefixo multiplicador, esse prefixo vai estar associado também, né, essa potência vai estar associada também ao prefixo multiplicador e à grandeza. Isso é para simplificar a notação do livro aqui, tá certo? Então, ao realizar cálculos, represente o número em termos de suas unidades básicas ou derivadas. Isso aqui também ajuda para você poder aí trabalhar com os cancelamentos. Então, por exemplo, 50 kN, eu substituo o quilo por 10 a terceira, 60 nanômetros, eu substituo o nano por 10 a menos 9, ó, e aí consigo trabalhar com as potências de 10 e verificar qual o prefixo multiplicador que sobra no final. Isso ajuda nos cálculos. Aí prefixos compostos não devem ser usados, por exemplo, quilomicro, não faz sentido. O ideal é você fazer os produtos das potências de 10 e usar aí o multiplicador final. Ok, então acho que são as coisas mais importantes, né? Com relação aos cálculos, né, nós temos o seguinte: sempre interessante verificar aí a homogeneidade dimensional. Então, os termos de qualquer equação usada para descrever qualquer processo físico devem ser dimensionalmente homogêneos, ou seja, cada um deles deve ser expresso nas mesmas unidades. Então, se você vai escolher, né, determinadas unidades para trabalhar, então você tem que fazer as conversões das demais unidades que você está trabalhando na mesma questão. Então, por exemplo, se você vai querer usar uma constante, né, e essa constante representa aí metro por segundo, né, uma velocidade. Então, quando você for trabalhar com equações de velocidade, os valores que você vai usar, você deve colocar nessa mesma dimensão, para que a sua equação fique dimensionalmente homogênea e essas grandezas possam ser canceladas no decorrer dos cálculos. Tá bom? Porque senão, se eu usar, por exemplo, metro e centímetro no mesmo cálculo, eu não vou conseguir fazer o cancelamento de unidades, caso seja necessário. Por exemplo, aqui, ó, quando eu tô, isso é para fazer uma análise dimensional. Deixa eu ver se é isso que ele está fazendo aqui. Na forma de escrita, cada um dos três termos é expresso em metros. Ou resolvendo em função da aceleração, cada um dos termos é expresso em unidades de metro por segundo ao quadrado. Então, sempre manter as mesmas unidades para todos os valores que você vai estar trabalhando. E com relação aos algarismos significativos, pessoal? Bom, a ideia principal dos algarismos significativos é você evitar a presença de zeros atrapalhando seus cálculos. Então, a precisão de um número é determinada pela quantidade de algarismos significativos que ele contém. O algarismo significativo é qualquer algarismo, inclusive o zero, desde que não seja usado para especificar a localização de um ponto decimal no número. Então, por exemplo, aqui, 5.604, né? Eu tenho aqui 4 algarismos significativos. 34,52 também tem 4 algarismos significativos, embora aqui não tenha nenhuma casa decimal e aqui tem 2 casas decimais. Quando os números começam ou terminam com zero, é difícil dizer quantos algarismos significativos tem nele. Então, 400, por exemplo, eu posso dizer que ele tem 1, 2 ou 3, né? Porque eu poderia, por exemplo, dizer que o 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. E aí o algarismo significativo seria o 4. Eu poderia dizer que é 40 vezes 10, e aí o 40 dariam 2 algarismos significativos. Eu poderia dizer que é 400 vezes 10 elevado a zero, né? E aí eu teria 3 algarismos significativos. Então, para esclarecer essa situação, o número deve sempre ser descrito como potência de 10, usando a notação descrito como potência de 10. E aí você consegue, dessa maneira, com potência de 10, saber quantos algarismos significativos tem o número. Uma notação muito utilizada para potências de 10 é a chamada notação de engenharia. Então, o expoente é expresso em múltiplos de 3 para facilitar a conversão das unidades, né, para que se tenha um prefixo apropriado. Então, por exemplo, 400, né, se eu quiser expressar em notação de engenharia, eu posso dizer que é 0,4 vezes 10 a terceira, para poder fazer aparecer um 10 a terceira que tem um prefixo multiplicador que é o quilo. Só como é que eu faço isso? Aí você, por exemplo, aqui, você quer fazer que o 400 apresente um 10 a terceira, você multiplicaria em cima e embaixo por 10 a terceira.
Aí o de baixo ficaria dividido por 10 a terceira, passaria a vírgula 3 casas para a esquerda, dá o 0,4. E o 10 a terceira de cima ficou, aí você substitui pelo quilo. E aí você está em notação de engenharia. Ok, com relação ao arredondamento de números, né? Então aqui tem uma regra, a regra do livro. Eu considero a seguinte, pessoal: se eu tenho um número, né? Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Se eu tenho, por exemplo, 0,3547 e eu quero arredondar o número, eu quero trabalhar com 3 algarismos significativos aqui, ó, e 3 casas decimais, então eu vou ter que desprezar esse 7. O primeiro número que eu vou desprezar, eu vejo se ele é maior ou igual que 5. Se ele for maior ou igual que 5, então eu vou desprezar ele e acrescentar mais um no anterior. Então ficaria 0,355. Esse arredondamento. E se o número for que eu quero, o primeiro número que eu quero desprezar a partir dele for menor do que 5, aí eu mantenho o número anterior inalterado. Por exemplo, se eu quisesse arredondar, desprezar aqui do 4 para trás, né, o meu número resultante ficaria 0, vou ajeitar o 0 aqui, 0,35. Por quê? Porque o meu 4, como ele é menor do que 5, ele não vai fazer somar mais um no anterior, então 5 se mantém, certo? Então assim que eu trabalho o arredondamento de números, tá certo? Eu não vou nem ler essa quantidade de regras aqui não. Essa regra aqui é suficiente para a maioria das aplicações, tá bom? E nos cálculos, né? Se eu estiver usando a calculadora vai usar a precisão dela mesma, então eu não vou precisar nem arredondar. Então, se você estiver usando a calculadora, você vai estar sempre trabalhando com a máxima precisão, se a sua calculadora estiver configurada para isso. Ok? Então, aqui tem exercício de conversão de quilômetros para pés, não faz sentido. Aqui, libras, né, que não são as unidades do SI que a gente vai trabalhar. Então, aqui, ó, avalie cada uma das seguintes expressões expressas em unidades de sistema internacional com prefixo adequado. Então, a letra A aqui, ó, 50 milinewton vezes 6 giganewton. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir os prefixos por suas potências de 10 e avaliar aí o resultado do produto dessas potências de 10. Vamos olhar aqui então como é que fica. Ó. O mili fica 50 vezes 10 a menos 3. O giga fica 6 vezes 10 a nona. Então, ó, 50 vezes 6 dá 300. 10 a menos 3 vezes 10 a nona, eu repito a base e somo os expoentes. Então, 9 mais menos 3 dá 6. Então, fica 300 vezes 10 a sexta. Ok. Aí, vezes 10 a sexta, né? Aqui no caso, ó, o vezes 10 a sexta, aqui, né? Ó, deixa eu apagar aqui, peraí, que ficou um traço aqui. Aí fica o Newton aqui vezes Newton, né? A unidade Newton ao quadrado, ok, né? Aí o 10 a sexta, o que eu vou fazer? Ó? Aqui. Vai ficar ó, 1 kN sobre 10 a terceira, eu vou multiplicar por isso, ó, observe que 1 kN em cima e 10 a terceira Newton embaixo, eu estou multiplicando por 1, concorda? Então se eu estou multiplicando por 1, esse termo aqui ó, não altera o meu produto. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, duas vezes. 1 kN vezes 10 sobre 10 a terceira Newton. Para que isso? Né? Para eu cortar esse Newton e esse Newton com esse Newton ao quadrado. Ó. Né? Só para poder avaliar a questão da dimensão. Aí vai ficar ó, 300 K vezes K, né, da K ao quadrado, Newton vezes Newton da Newton ao quadrado, e aqui está quilonewton ao quadrado, tá certo? Pela notação desse livro aqui, tá bom? Ele trabalha dessa maneira. Então, observe que esse K aqui também está ao quadrado, certo? Que representa aqui o 10 a sexta. Bom, você poderia não fazer assim, como esse livro está trabalhando, e você poderia transportar o 10 a sexta para aquilo e deixar o Newton ao quadrado como unidade
lembrando que o quilo estaria associado ao número e não à unidade. Mas isso vai da prática mesmo. Eu prefiro trabalhar dessa forma aqui, tá, pessoal? Vou ser bem sincero. Então aqui, ó, eu já trabalharia da seguinte forma. Eu botaria aqui o 300. O 10 à sexta, né, ó, seria mega. E aqui ficaria Newton ao quadrado. Mas aí você teria que lembrar que esse mega aqui está associado com o número e não com a unidade, tá bom? Então, só esse detalhe. Ok, aí tem mais exemplos, tá certo? Aí a gente terminou aqui o nosso capítulo 1. Tem alguns exercícios para fazer. Vamos lá ver o que dá para fazer, lembrando o que dá para fazer de exercícios aqui, né? Então, ó, eu vou considerar aqui como atividade você fazer essa primeira questão aqui. Aqui não. Ó, essa terceira questão dá para fazer. Essa aqui, ó, dá para fazer também, né? Essa aqui não. Não, essa aqui dá para fazer, 6, ó. Ok, aqui já está em outras unidades, né? E eu acho que seria isso, pessoal. Essas aqui. Se quiser pausar o vídeo aí, são essas, tá bom? Acho que tá bom, só para começar isso aí. E aí nós finalizamos aqui a nossa primeira aula, o capítulo 1, certo?